Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre transformações físicas, mais especificamente sobre variações de energia em processos envolvendo mudança de fase. Como a gente já viu, o calor trocado entre o sistema e a vizinhança, num processo que acontece a pressão constante, ele é dado pela variação de entalpia do sistema. E esse é justamente o caso de um processo onde acontece mudança de fase. Bom, eu vou começar a análise definindo o conceito de entalpia padrão de transição. A entalpia padrão de transição é a variação da entalpia por mol quando uma substância pura a 1 bar passa totalmente de um estado físico para outro. A gente pode citar as entalpias padrão de vaporização, de fusão e sublimação como alguns exemplos de entalpia padrão de transição. Como a definição que foi dada aqui fixa a pressão de transição, então, de acordo com a regra da fase de Gibbs, a temperatura de transição ela vai estar automaticamente definida. Então, por exemplo, vamos analisar o caso da vaporização da água. A gente sabe que na pressão de 1 bar, a água líquida, pura, só pode mudar completamente para a fase gasosa na temperatura de 373 Kelvin, que é a temperatura de transição da água. Então, dessa forma, a entalpia padrão de vaporização da água deve ser medida obrigatoriamente na sua temperatura de transição de fase líquida para fase gás. Isso é válido para qualquer outra substância. E é por isso que as tabelas de entalpia padrão de transição fornecem os dados geralmente na temperatura de transição da substância a 1 bar. Mas, eventualmente, pode acontecer da gente precisar saber qual é a entalpia padrão de transição de uma substância uma temperatura diferente daquela sua temperatura de transição. Repare que nesse caso, a nossa definição para a entalpia padrão de transição ela fica um pouquinho alterada. Por quê? Porque agora, em vez de fixar a pressão em 1 bar para estabelecer a temperatura de transição, a gente está fixando a temperatura de transição para estabelecer a pressão de transição. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que é possível, por exemplo, fazer a evaporação da água a 25 graus Celsius. Para que isso aconteça, basta que a pressão do sistema seja igual à sua pressão de saturação da água, a 25 graus Celsius, que é aproximadamente 0,03 atm. Isso explica porque, vez ou outra, você vai acabar encontrando valores de entalpia padrão de transição medidos fora da temperatura de transição a 1 bar. Tá beleza? Só para ilustrar isso, a gente pode comparar os valores de entalpia padrão de vaporização da água. A 373 Kelvin, o valor é de aproximadamente 41 kJ por mol, enquanto que a 298 Kelvin, esse valor fica em aproximadamente 44 kJ por mol. Bom, antes de encerrar esse vídeo, eu só queria falar mais duas coisas que são bastante importantes. Como a entalpia padrão de transição é uma função de estado, o valor dela não depende do processo que a gente vai executar, desde que os estados inicial e final permaneçam os mesmos, sejam mantidos. Então, tendo isso em mente, a gente consegue calcular a entalpia padrão de sublimação de uma substância, fazendo, por exemplo, um processo em 2 etapas. Para ilustrar isso, vamos analisar a sublimação da água. O mesmo efeito da sublimação da água a gente consegue obter através de um processo de fusão seguido por uma evaporação. Então, nada impede que a entalpia padrão de sublimação seja calculada como a soma das entalpias padrões de fusão e de vaporização. Tá certo? Na verdade, mais ou menos. Por quê? Porque essa regra ela só é válida se todas as entalpias padrões de transição que forem envolvidas nesse somatório tiverem sido avaliadas para uma mesma temperatura. Por fim, eu só preciso ressaltar aqui uma outra consequência do fato da entalpia padrão de transição ser uma função de estado. E essa consequência é que a entalpia padrão de transição, no processo direto, ela só difere da entalpia padrão de transição para o processo inverso pelo sinal. Claro, considerando que os processos direto e inverso eles estejam acontecendo sob as mesmas condições. Por exemplo,
Como a entalpia padrão de vaporização da água a 298 Kelvin é de 44 kJ por mol, então a entalpia padrão de condensação do vapor da água, também a 298 Kelvin, vai ser menos 44 kJ por mol. Tá entendido? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida aqui embaixo e se alguma coisa não ficou muito clara, você pode deixar o seu comentário aqui também. Beleza? Então, eu vou indo nessa. Um abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.